Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Nosso Povo, Nossa História. Hoje o nosso convidado é o pastor Cláudio, da comunidade luterana. Seja bem-vindo, pastor, ao nosso programa Nosso Povo, Nossa História. Muito obrigado, é um prazer poder participar e assim compartilhar um pouquinho daquilo que é a história da Igreja Luterana aqui em Brusque. Pois é, a nossa comunidade tem uma história muito grande em diversos segmentos, né? E é claro que a comunidade luterana já se faz parte desde o princípio de nossa cidade. Eu gostaria que o senhor aí comentasse um pouco da história bonita que essa comunidade tem junto com a nossa cidade de Brusque. Bom, na verdade, a história da Igreja Luterana em Brusque, ela inicia com a vinda dos primeiros imigrantes do norte da Alemanha para cá. Na época, eram poucas famílias que desembarcaram na região ali onde é que hoje é Abateias, e que se chamou, originalmente se chamou aquele lugar de Schleswig, porque eles vieram do norte da Alemanha, do estado de Schleswig-Holstein. Na Guabiruba nós ainda temos um lugar chamado Holstein, que vem daquela tradição, daquele lugar que saíram, ou seja, Schleswig-Holstein. Bom, essas primeiras famílias, elas desembarcam ali na região da Bateias e começam a se estabelecer por ali. Mais famílias vão chegando, logicamente não somente famílias luteranas, mas também famílias de origem católica, mais do sul da Alemanha, da região de Baden. Foram mais para a região da Guabiruba, mas aqui também ficaram algumas. Então, com o passar do tempo, desde 1860, cada vez mais famílias chegando, uma comunidade de fé também se estabelece nessa região. Originalmente temos um galpão feito de palmito, com cobertura de palha, bastante precário, lá na região da Bateias ainda. E o pastor que vinha assistir essas primeiras famílias da assistência pastoral religiosa era o pastor de Blumenau, pastor Oswaldo Hesse. Bom, não foi muitos anos, logo em seguida chega o primeiro pastor residente em Brusque, filho de um diplomata do governo imperial alemão, da família Sandreski. Era um sobrenome polonês, mas viviam na Alemanha. Então o pastor Heinrich Anton Sandreski é o primeiro pastor que vem a Brusque para se estabelecer aqui junto com a comunidade. Bom, aí havia a promessa, isso é uma coisa que talvez a gente ainda tenha que escrever essa história, né? Havia uma promessa do governo brasileiro, o governo imperial ainda na época, de que viria um recurso para construir o primeiro templo, assim como aconteceu com a comunidade de Blumenau. Logicamente, havia o interesse do imperador brasileiro de que a região de Santa Catarina, principalmente nessa região de Blumenau, se desenvolvesse. E um dos fatores importantes era a questão religiosa. Como a maioria eram luteranos, o imperador despendeu uma boa quantidade de dinheiro para construir o templo. Tanto é que o projeto arquitetônico veio também do imperador. Só que aqui em Brusque não aconteceu isso.
A comunidade já tinha recebido as terras, essa chamada colina evangélica, onde está a igreja atualmente, a casa pastoral e o colégio cônsul, e hoje aqui o centro evangélico também, foi uma doação do imperador. Como também para a comunidade católica, receberam o outro lado, também um morro. Então cada comunidade religiosa recebeu um morro. Os luteranos começaram a construir o alicerce, na expectativa de que esse dinheiro viria, mas ele nunca veio. Então, o que fizeram? Enterraram aquele primeiro alicerce e diminuíram o tamanho da igreja e começaram a construção no ano de 1893. Começaram a construir um novo alicerce com recursos próprios e num tempo muito recorde. Porque eles começaram no mês de maio. Talvez esta é a origem também da festa de maio. E no mês de janeiro, no Dia dos Reis, dia 6 de janeiro do ano seguinte, 1894, a igreja foi concluída. Que coisa bonita, né? Uma comunidade que trabalha unida sempre faz as coisas acontecerem, né? E a comunidade luterana, eu acho uma comunidade muito unida, né? Ela é bastante unida, embora no passado a gente tenha tido assim algumas pessoas que tinham uma expressão econômica maior e talvez por aí muita coisa se explica do patrimônio que se construiu. É preciso dizer que a nossa comunidade, na sua base, sempre foi uma comunidade constituída por operários. Os industriais do passado eram bem poucos, como também são poucos ainda hoje. Então, hoje, a gente tem que dizer isso também com justiça à história. Quem fez essa comunidade acontecer foram todos, não só os empresários, não somente aqueles que dispunham mais recursos econômicos, mas desde a família mais humilde até a família mais abastada, todos sempre pegaram juntos. E é impressionante, e isso me enche de satisfação, o quanto que as famílias luteranas desta comunidade, elas têm um carinho muito grande por sua igreja, de forma que quando a gente precisou de recursos que nós não tínhamos ele disponível, as famílias fizeram os sacrifícios, e ao longo da história sempre foi assim, para que se conseguisse aquele valor para, por exemplo, construir a torre, para comprar os sinos, para comprar um órgão de tubos. O senhor imagina, na década de 50, quando o grande maestro Aldo Krieger, foi assim, uma ideia meio mirabolante para a comunidade, né? Comprar um órgão que hoje não se conseguiria comprar com menos de R$1,5 milhão, não é? E as famílias mais humildes ajudaram. Não, eu quero ajudar a pagar 2 flautas, eu quero pagar aquela flautinha menor. Os industriais também com mais somas. E assim, todo mundo junto, conseguiram em 1960, por ocasião do primeiro centenário de Brusque, inaugurar um órgão de tubos. Então, essa história da união realmente é verdadeira dentro dessa igreja. Eu costumo dizer, em partes comunitárias, né? Cada um que dá, se um dá R$1 e outra pessoa dá R$500, é o que ela pode dar, né? Eu não posso dar R$500, então pelo menos R$1. Vai somar no final todo o projeto a ser concluído. Essa igreja, que para mim também é um cartão postal dos mais lindos da nossa cidade aqui, é um prédio mais antigo que nós temos hoje em Brusque, passou por uma grande reforma também, né? Sim. Justiça seja feita, ele é o terceiro edifício mais antigo de Brusque, sendo que o primeiro está em Dom Joaquim, aquele prédio antigo lá da família Hort. Que está quase se acabando também, né? Está precisando de uma restauração. O segundo é o Clube Cacitiro Araújo Brusque, e o terceiro edifício mais antigo de Brusque é o Templo Luterano. Sem sombra de dúvida é o mais visível e o que está registrado em fotografias ao longo de mais de século. Claro, nós tivemos que passar por várias reformas, não é? Antes da minha chegada a Brusque, o templo já havia passado por uma reforma muito grande por ocasião
do pastorado do pastor Werner Brunken, isso foi na década de 70, foi tirado todo o telhado, foi restaurado todo o telhado naquela época. Por mais de um ano a igreja ficou fechada, os cultos aconteciam no centro evangélico. Nos meus 21 anos de pastorado aqui em Brusque, a igreja também já passou por várias reformas. A última é mais recente, agora me fale um pouquinho a memória, acho que faz uns 2 ou 3 anos, nós fizemos uma grande reforma, onde também todas as telhas foram trocadas, foi usado um material especial, foi renovado o reboco por causa da infiltração, a umidade que não é de cima, mas é uma umidade que está ali, é um prédio muito antigo, outros materiais foram usados numa época diferente, e graças a Deus ela está muito bem conservada. Tem situações que às vezes fogem da nossa competência. Por exemplo, a última ventania que passou aqui em Brusque destelhou a nossa igreja tirando 180 telhas. E choveu dentro da igreja, logicamente, mas já está consertado, está tudo em ordem. Então, assim, a gente procura fazer a conservação desse templo que tem 120 anos, fazer com que ele se preserve de forma elegante, bonita e aconchegante também, para que todos possam se sentir bem acolhidos dentro dele. Essa última reforma eu estive aí fazendo a entrevista com o Sérgio Kuchenbeck, ele que era o responsável, né? E eu vi lá o pessoal fazendo furo nos tijolos e injetando um certo líquido lá dentro para conservar aquilo ali. Foi um custo elevado aquilo tudo, né? Foi um custo elevado, mas que deu resultado. Tivemos um problema com o reboco, o pessoal que manuseou o material químico errou a medida, então a empresa também reconheceu que houve erros e arrancaram o reboco fora, de novo por fora, e fizeram da medida certa e rebocaram, foi pintado, agora a igreja está em ordem, né? Mas se justifica. Eu acho que um lugar que fez a história de tantas pessoas, tantas gerações, né? Um episódio que eu participo aqui, que também não está escrito ainda nos anais da história, quando Dona Renate Pastor, ela é da família von Bittner, Iris Renate von Bittner Pastor, ainda estava viva, ela me confidenciou, no final de um culto, ela disse o seguinte: pastor, o senhor está vendo esse conjunto da pia batismal, da estante de leitura e o púlpito? Isso foi o meu pai que fez, né, questão de doar para a igreja quando eu nasci. E eu fui batizada nessa pia batismal. Ali aconteceu o meu batismo. E foi meu pai que doou isso para a igreja por causa do meu batismo. E ela faleceu com 102 anos. Então, esse conjunto ali no altar, que temos o púlpito, o ambão, a estante de leitura, a pia batismal, o altar não, o altar veio mais tarde, mas ele faz parte desse conjunto. Isso com certeza foi feito há mais de 100 anos atrás. Então, são coisas bonitas assim. Veja, quantas gerações nesse último século passou por aqui. Gente que diz assim: aqui eu fui batizado, aqui eu recebi a bênção do meu matrimônio, aqui eu vi os meus filhos serem batizados, né? Muita gente já faleceu, mas sempre lembra: aqui os meus pais casaram, né? E atrás da igreja nós temos o cemitério também, né? E onde se guarda a memória dessas famílias, como um documento que está ali, visível diante de nós. Aqui estão os nossos avós, aqui estão os nossos bisavós, aqui estão as pessoas da nossa família. Então, é uma história que está preservada e muito bem cuidada. É bom que se diga isso também. Vocês, enquanto nós estamos conversando aqui com o pastor, vocês estão vendo a imagem aí que nós fizemos de um drone, imagem aérea no caso. Pô, essa igreja é linda, encanta a qualquer um que chega na nossa cidade. E durante essa história toda da comunidade luterana, como é que o pastor Cláudio foi cair aqui em Brusque? Pois antes de vir para cá, eu já passei por várias paróquias, várias comunidades, tanto no Rio Grande do Sul, Paraná, e Santa Catarina eu não tinha ainda assumido nenhuma paróquia. Eu estava em São Leopoldo,
E nós estávamos em busca de uma cidade menor. A cidade de São Leopoldo bastante violenta, muito grande, e os nossos filhos eram pequenos. Então a gente soube que a paróquia de Brusque em 96, final de 96, estava abrindo vaga para novos pastores. Estavam chamando 3 pastores novos. Os anteriores, o pastor Anildo havia ido para Jaraguá do Sul, o pastor Roland tinha se transferido para a Alemanha, então tinha a vaga para 2 pastores e abriram um 3º pastorado. Então estavam chamando 3 pastores. Eu fui um dos 10 que se apresentou aqui. E deu assim, liga no primeiro encontro. Então, 97, janeiro de 97, eu assumi a paróquia do centro. Naquela oportunidade nós éramos uma paróquia só, na verdade, isso também tem que ser dito, mas que tinha 3 pastores. Então tinha um pastor que ficou cuidando a região de Águas Claras, outro ficou na região da Bateias e eu fiquei no centro. Mais tarde nós transformamos esses 3 pastorados em 3 paróquias. Então a paróquia do centro ficou conhecida como a paróquia Bom Pastor, a paróquia da Bateias ficou conhecida como a paróquia Martim Luther, e a de Águas Claras, Unidos em Cristo. E aí os nossos filhos cresceram, estudando aqui no Colégio Cônsul, e a gente tinha assim como uma expectativa, vamos esperar os nossos filhos se formarem no ensino médio. E o tempo passou, os filhos se formaram também na faculdade e nós ainda continuamos por aqui. Gostamos da comunidade, temos um carinho muito grande pelo povo brusquense, pela comunidade luterana, onde nós também temos assim, uma amizade muito grande com as pessoas que não são luteranas, né? Temos uma parceria ecumênica muito bonita com a Igreja Católica e também com as demais igrejas cristãs que estão aqui na cidade, onde nós temos um relacionamento fraterno, de amizade cristã verdadeira. Então, nos sentimos bem e vamos deixar acontecer. Eu não sei até quando Deus quiser. Bom, pastor, falando na igreja, a diretoria da igreja, que é feminina, né? Ao longo da história da nossa igreja, bom, desde a reforma, os poderes eles estão equilibrados com o clero e com os leigos. Então, a presidência de uma paróquia, ela é muito importante, juntamente com os demais conselheiros, que formam a diretoria e os conselheiros, é importante ao lado do ministro, ao lado do pastor ou da pastora. Ao longo de 150 e tantos anos, a paróquia luterana de Brusque sempre teve na sua presidência homens. E no ano de 2016, pela primeira vez, nós tivemos a eleição onde uma mulher ganhou a eleição. E a partir de 2017, inclusive no ano do 5º centenário da reforma da Igreja Luterana, nós temos o privilégio de sermos liderados por uma mulher chamada Elisa Holz. E a Elisa Holz, ela tem já agora 1 ano de atividade e tem nos provado que as mulheres sabem fazer muito bem o seu trabalho e nós estamos muito contentes. E não só ela como presidente, mas também a tesouraria e a secretaria estão na mão de mulheres dessa paróquia, nessa gestão. Então é um fato inédito, histórico, na nossa história. Mas, pastor, as câmeras estão à sua disposição para uma despedida do senhor aí. Eu gostaria de dizer para quem nos assiste nesse instante que fazer parte de uma comunidade cristã, fazer parte de uma comunidade de fé, é de fato algo muito importante para a nossa formação como pessoa, os nossos filhos, nossos pais, onde nós não nos isolamos e vivemos um individualismo que, infelizmente, tem deixado tantas pessoas numa tristeza profunda. Fazer parte de uma comunidade é fazer parte de uma grande família, onde nós podemos colocar à disposição também os nossos dons, os nossos talentos, as nossas capacidades a serviço do reino de Deus, a serviço do nosso próximo. Então, venha fazer parte da comunidade de fé, seja ela luterana ou de alguma outra expressão de fé cristã, isso não vem ao caso. O importante é que você esteja participando. E todos que gostariam de conhecer
como é que é o jeito luterano de ser? Estão abertas as portas, seja bem-vindo. Nós temos cultos todos os domingos, às 9 horas da manhã e às 19 horas à noite. Então, se você quiser também celebrar conosco, você é bem-vindo, porque aqui você tem lugar. Seja bem-vindo. Então tá aí, pessoal. Então, nos despedimos aí e convido você a estar conosco no nosso próximo programa, Nosso Povo, Nossa História.